Câmara, Campinas. Olá, bom dia para você que nos acompanha ao vivo pela TV Câmara. Nós interrompemos a nossa programação para a transmissão aqui no plenarinho da reunião da Comissão para Assuntos da Região Metropolitana de Campinas. Quem preside o encontro é o vereador Campos Filho. Uma saudação a todos os nossos telespectadores, a nossa Comissão para os Assuntos da Região Metropolitana de Campinas, dentro do nosso propósito de discutir e de chegar a bom termo as situações, aquilo que ocorre tanto em Campinas como na região metropolitana de Campinas. E mais uma vez nós estamos aqui, já fizemos várias outras reuniões discutindo a mobilidade urbana, discutindo também saúde, enfim, vários temas, né? E hoje nós temos aqui a presença de uma grande amiga nossa e da cidade de Campinas, que todo mundo conhece, que é a secretária executiva da Gencamp, a nossa amiga, ex-vereadora, a Esther Viana. Esther, muito bom ter você aqui e partilhar conosco o trabalho que a Gencamp vem fazendo aqui, especialmente em Campinas, na região metropolitana de Campinas. Mas eu queria agradecer também ao Valdir, viu, Valdir? Muito bem-vindo, do nosso amigo lá, Jorge da Farmácia, a dona Edna, que está sempre aqui conosco também. Eu vejo que é um momento muito importante, e para nós hoje é emblemático, porque nós estamos diante de uma pessoa que foi que plantou a semente dessa TV legislativa. Eu conversava com ela agora como o tempo passa, hein? No ano de 2000, ela teve, quer dizer, são pessoas que a gente fala assim, que enxergam lá na frente, né? Visionárias. Falam assim, vamos fazer uma televisão que lá para o ano de 2018 a gente vai, né, cada um vai ter a sua, e tem mesmo. Hoje tem a TV Justiça, tem a TV Senado, tem a TV Câmara, tem a TV disso, daquilo, e temos também a nossa TV Legislativa, uma semente plantada lá atrás com a ex-vereadora, né, a nossa amiga Esther Viana. E eu queria dizer que hoje nós vamos discutir, é claro, vários assuntos da nossa região metropolitana, mas especialmente, Esther, o PDUI, que é um instrumento legal de planejamento estratégico que estabelece diretrizes. Por que eu digo isso? Porque o tempo vai passando, as cidades vão crescendo e não é mais possível a gente pensar, por exemplo, Campinas como uma cidade isolada, né? A gente está aqui, por exemplo, vê que vem, só parar aqui na John Boy Dunlop, você vê quantas pessoas vêm lá das cidades, da região, para trabalhar aqui na cidade, vive mais aqui do que lá. O que estabelece também as diretrizes, como disse, projetos e ações para os municípios que integram a região metropolitana de Campinas, e tem como objetivo a gente orientar o desenvolvimento regional, reduzir as desigualdades sociais e melhorar as condições de vida da população. Por que eu digo isso? Porque nós chegamos num ponto em que as coisas acontecem, novas coisas, e a gente tem que pensar exatamente lá na frente. Então eu vejo que essa é uma grande oportunidade. E a TV Legislativa, que foi pensada lá atrás, lá no ano 2000, pela Esther, tem digo assim, a satisfação, o objetivo, a incumbência de transmitir isso. Porque, viu, Esther, eu digo sempre assim, é uma TV que fala ela entra nos assuntos com mais profundidade. Não que as outras não entrem, não é isso. Mas é uma TV que tem como característica debater assuntos que interessam diretamente à população. Então, dentro disso, eu queria dizer que é uma satisfação muito grande tê-la aqui. A gente sabe que a Gencamp faz um belo trabalho, você com a sua agenda sempre lotada. E você fique à vontade para fazer a sua explanação aqui aos nossos telespectadores. Só informando que esta aqui é uma transmissão ao vivo pela TV Legislativa, que nós fazemos, e também através da nossa rede social. Está lá, né, no meu Facebook, lá, ao vivo no Facebook. Então hoje você percebe que as coisas estão ficando chique, né? Mas é uma satisfação muito grande tê-la aqui conosco, viu, Esther? Muito obrigada, Campos Filho, e a todos os presentes aqui nessa reunião. O prazer é nosso mesmo de estar mais uma vez aqui nessa casa, onde a gente já frequentou sistematicamente aí na gestão,
nossa, e também um prazer estar falando com os telespectadores de Campinas e da região, né? E você sabe, Campos Filho, que a região metropolitana de Campinas, ela possui hoje 20 municípios, né, que congregam, que fazem parte dela. Mas antes eram 19, né? Há 2 anos atrás entrou mais o município de Morungaba, né? Então, hoje são 20 municípios. E é uma região muito importante para o Estado, porque ela tem um desenvolvimento muito especial, né, em várias áreas, e é uma região forte que está presente aí no nosso Estado. Hoje, essa questão metropolitana, ela é muito importante no país, né? Os gestores já têm visto mais a administração de uma forma regional, né? É mais benéfico para a população que as coisas sejam tratadas de forma regional. Dessa forma, nós temos no país mais de 60 regiões metropolitanas, Campo Filho. São, acho que, 66 regiões. Só no estado de São Paulo nós temos 6 agora. E a região de Campinas, ela foi criada bastante desde o ano 2000, mas ela tem tido agora um desenvolvimento bastante interessante, porque tem tido a participação bastante efetiva dos prefeitos que fazem parte. Então, nós temos todo mês reunião do Conselho de Desenvolvimento. Esse conselho é o conselho que dá as diretrizes para a região, que define, que delibera vários assuntos. E esse conselho é composto pelos 20 prefeitos e 20 membros do Estado. Então, se reúne todos os meses. E nós temos tido uma frequência aproximada, uma média de prefeitos, de 15 prefeitos em todas as reuniões. Então, isso tem sido muito bom. Eu tenho comigo isso aí também, viu, Esther? Não já trabalhando, mas a participação e o envolvimento das pessoas, eu vejo isso, embora com essa demonização toda da classe política, dessa coisa toda, mas a gente vê que cada vez mais as pessoas estão participando. A prova disso, eu falo, a fila para retirar o título de eleitor, para tentar fazer a biometria, a gente viu um monte de gente participando. Isso é importante, apesar de algumas pessoas não terem assim, essa participação. Então, esse dado que você traz é um dado muito importante para nós. Pois é. E se os prefeitos estão participando, eles estão sentindo o retorno e estão colaborando, e a região acaba desenvolvendo mais a consciência metropolitana, né? Isso é muito importante. E nós funcionamos com câmaras temáticas. Então, são 12 câmaras temáticas que funcionam com uma pessoa de cada município. Por exemplo, educação. O secretário de Educação de todos os municípios se reúne com alguém do Estado, alguém da Gencamp, todo mês para estar discutindo e propondo projetos. Então, os projetos são propostos pelas câmaras temáticas, discutidos pelos prefeitos, e nós temos um fundo, que é uma contribuição de recursos que vem dos municípios e do Estado. E esse fundo, então, financia esses projetos. Então, os projetos são muito variados, certo? Nós temos um projeto, por exemplo, uma revirada cultural. Todos os municípios fazem no seu município todo ano a revirada. Nós é colocado um aporte de recursos nosso, e os municípios, essa Câmara Temática da Cultura, ela envolve os artistas da região, e eles vão de uma cidade para outra. Isso para desenvolver os talentos, né, na área da cultura, e também trazer outras questões. Agora, por exemplo, nós estamos levando a orquestra da Unicamp em cada município, né? Amanhã ela vai estar no município de Indaiatuba. Mês passado ela foi em Vinhedo. No outro mês de março ela estava em Montemor. Então, a gente também está pegando, né, buscando levar essas atrações culturais da nossa região para se integrar uma na cidade da outra, né? Essas reviradas acabam levando
as orquestras de viola, certo? Que quase todas têm. Então, muito interessante esse projeto. Mas esse é um projeto da área da cultura, como nós temos projetos de defesa civil. E a gente equipa as defesas civis dos municípios, essas defesas se reúnem todo mês na Gencamp, discutindo e se preparando para atender os problemas ligados à sua área. Como é o caso do vídeo monitoramento. Essas câmaras é um projeto da Gencamp e cada município investe um pouco mais, certo? Então, e a gente tem a integração entre as cidades, né? E isso traz mais segurança para os municípios. Inclusive, várias cidades já conseguiram diminuir o índice da criminalidade. Isso, do roubo de veículos e tudo isso com o vídeo monitoramento. Campinas entrou há um ano nesse programa, né, do vídeo. E só que aqui o prefeito investiu muito mais, né, da cidade nas câmaras. Mas, por exemplo, uma cidade como Olambra, como Santo Antônio de Posse, com a verba da Gencamp, ela consegue fazer o vídeo monitoramento no seu município. Hoje nós temos 12 cidades já integradas nesse processo, nesse projeto do vídeo, com mais 4 cidades que não são da região, mas que entraram também, né? Porque entraram por conta delas, certo? Que é o caso de Jundiaí, Limeira, são cidades grandes. Então, elas preferiram entrar, porque senão, né, o problema dos roubos iam indo para lá. E a Gencamp, eu vejo, Esther, ela tem essa característica de buscar agregar, porque muitas vezes você fala assim, eu vou resolver um problema do meu município. Não. Né? Então, hoje, a Gencamp ela tem essa característica de... Esse é, de fato, o nosso papel, desenvolver essa consciência metropolitana. E que um prefeito ajuda o outro, e aí os problemas são olhados, planejados, né, e muitas vezes resolvidos de forma regional. Exatamente. A saúde é muito importante isso, né? A saúde, né, a educação, que tem um trabalho. Né? Então... Da educação nós fizemos um fórum ano passado, lá no Expo Dom Pedro, das 20 cidades, e foi um sucesso. Nós tivemos 1.770 pessoas. 2 dias lá discutindo as questões de educação. Era até muito interessante vocês trazerem aqui a coordenadora, a Claudicíria, uma pessoa que colabora bastante também. Mas hoje nós viemos aqui mais, né, para falar do PDUI. O que é o PDUI? Com essa visão regional, né, que existe no país, foi criado o Estatuto da Metrópole. É uma lei federal criada em 2015 e que definiu essa lei que todas as regiões metropolitanas têm que ter o seu plano de desenvolvimento urbano integrado. Então, eles criaram em 2015, deveriam os planos estarem elaborados até janeiro de 2018, mas nenhuma região conseguiu, né? Mas houve, então, uma prorrogação pelo presidente Temer para o ano de 2021. Só que nós, da nossa região, já tínhamos organizado toda a parte administrativa e contratual, né? E a gente já havia assinado, no final do ano, um contrato com a Implaza e com a Unicamp. Então, o nosso plano deve estar pronto até o final do ano ou no comecinho do ano que vem. Então, está em plena atividade a elaboração desse plano de desenvolvimento urbano integrado. Então, ele é estabelecido por esse Estatuto da Metrópole, e a Unicamp e a Implaza entraram nesse nosso desafio, nos ajudando na elaboração. Isso não quer dizer que todas as outras universidades estão convidadas, mas, principalmente, a população vai ter um papel ativo na elaboração desse plano. Então, nós fizemos um grande seminário agora no dia 19 de maio, ali na Faculdade Mackenzie, onde nós convidamos a toda a sociedade civil. Nesse dia também, a gente inaugurou
uma plataforma digital. Já existe, né? Como o Campos Filho falou, agora o negócio é chique, nós temos TV, mas nós temos também as redes sociais e temos essa participação também através, né, da internet. Então, nós temos uma página, eu vou deixar no final aqui o endereço da plataforma, que todas as pessoas podem participar e dar sugestões nesse plano. Esse plano, então, como eu já disse, ele tem que traçar as diretrizes para as funções públicas de interesse comum, fazer o macrozonamento da unidade territorial urbana, diretrizes aos municípios no que se refere a parcelamento, uso e ocupação de solo. Então, o PDUI eles têm que estar coordenado com os planos diretores. Sabe, quando nós terminarmos o PDUI, todos os municípios têm um prazo para fazer com que o seu plano diretor esteja coordenado com o PDUI. Então, as coisas têm que estar de uma forma integrada. Mas, na elaboração do PDUI agora, nós já estamos fazendo essa integração. Os municípios já estão participando. Então, muitos municípios pararam um pouco o seu plano diretor, estão participando com a gente para depois encerrar o seu plano diretor, certo? De forma que ele fique, tenha uma integração com o outro, né? E aí nós vamos ter um plano para a nossa região. Diretrizes para articulação intersetorial de políticas públicas, delimitação de áreas com restrição à urbanização, visando a proteção do patrimônio ambiental ou cultural e ao controle de áreas sujeitas a riscos derivados de desastres ambientais, quando pertinentes. E um sistema de acompanhamento e controle das disposições do plano. Então, são as ideias gerais, não é um plano que desce a detalhes, tá? Nós não temos como dizer, olha, em educação vai ser isso e isso. Ele dá diretrizes gerais para as políticas públicas, mas na questão de parcelamento, de uso e ocupação do solo, de trânsito, sabe? Ele, então, tem que estar bem integrado. Então, nós temos problemas de municípios, né, vizinhos, circunvizinhos, onde a área aqui de Vinhedo, por exemplo, é uma área residencial, e a de Valinhos, que é ao lado, né, pode ser industrial. Então, esses tipos de questões estão sendo discutidas agora no plano, certo? E como nós temos aqui em Campinas também a questão do aeroporto de Viracopos, que tem uma interferência grande ali na região. Então, são assuntos que estão sendo bastante discutidos aí para não ter problemas futuros, né? Para ter mais harmoniosa o desenvolvimento da nossa região. Tem algumas funções públicas de interesse comum, o planejamento, mobilidade, meio ambiente, habitação, desenvolvimento econômico. Então, são áreas que estão sendo discutidas bem separadamente, mas com todas as pessoas envolvidas. Para isso, nós fizemos um grande seminário, agora estamos fazendo as oficinas de trabalho. Essas oficinas, elas vão discutir esses temas separadamente, né? Então, nós estamos chamando associações de engenheiro, de arquiteto, mas estamos chamando as pessoas da sociedade civil que também participam, querem dar ideias, né? E que vão participar até o final, porque, no final, nós vamos ter audiência pública, viu, Campos Filho, em toda a região, certo? Para que todas as pessoas saibam o que, de fato, está sendo aprovado no plano. Tá? Essas oficinas agora, elas vão acontecer no mês de junho já. Nós estamos mobilizando todas essas entidades e os municípios para participar, e elas vão ser divididas por região. Nós vamos ter a região, depois eu vou mostrar a divisão. São 3 sub-regiões dentro da nossa região, certo?
para que você tenha mais facilidade de conversar mais próximo dos técnicos e das pessoas que estão levando, né, o que deve ser colocado no plano. Então, tem o Conselho de Desenvolvimento, que eu disse para vocês, que ele ajuda a organizar o processo participativo na região, que é esse formado pelo prefeito e pelos membros do Estado. Depois tem um comitê executivo, que são 3 prefeitos, 2 representantes do Estado, 3 representantes da sociedade civil e 1 representante da Gencamp. Todos esses têm suplente, tá? Então, aí nós temos 5, 8, 9, então é o dobro exatamente de pessoas. E esse comitê executivo ele vai olhar todas as propostas que vão ser discutidas nas oficinas e nas audiências para ir para o plano. Então, esse comitê vai ser um comitê que vai ter uma existência assim, bastante efetiva no plano, né? Então, os prefeitos já foram escolhidos, os representantes do Estado também, e falta da sociedade que já se manifestaram, já se inscreveram, viu, Campos Filho? E nós fizemos esse seminário no dia 19, convidamos todos, então agora a gente vai passar para a fase de reunir e tirar esses representantes. A Câmara, nós temos uma Câmara temática especial do PDUI. Essa Câmara é composta por um membro de cada município, ela se reúne sempre, às vezes até 2 vezes no mês, para que, de fato, a participação seja muito efetiva. Nesse momento, então, está sendo feitas essas oficinas, estão sendo elaborados conteúdos técnicos e a gente está discutindo e vendo essa questão da participação. Nós vamos ter as etapas aí, depois da elaboração desses conteúdos, aí sai o diagnóstico. Aí nós vamos ter um caderno preliminar de propostas. E depois vai ter o caderno de propostas e consolidação e a minuta de um projeto de lei. Esse projeto do PDUI, ele encerra com um projeto de lei elaborado por esse trabalho e que é encaminhado ao governador e o governador encaminha à Assembleia. Então, o final é isso, né? Mas, até lá, nós ainda estamos na elaboração dos conteúdos, para depois chegar nesse diagnóstico, tá? Então, essas oficinas de trabalho, elas vão ajudar bastante. Eu faço questão aqui da região que vai envolver Campinas, vai ser no dia 12 de junho, certo? Vai ser o dia todo lá na CAT, lá na Avenida Brasil. Mas eu vou encaminhar um convite, certo, Campos Filho, que se depois puder até aparecer nessa divulgação na TV, seria interessante, que as pessoas podem ir, podem participar e devem, certo? Isso é muito importante para que o projeto seja mais completo. Então, aqui, esse módulo 1, que eu falei, elaboração do diagnóstico, né, identificação dos problemas, consolidação das propostas em um caderno preliminar, que está sendo feito, e caderno de propostas consolidadas e elaboração e encaminhamento do projeto de lei. Esse é o módulo. Então, agora nós estamos na realização das oficinas. E também o que é proposto pela lei, Campos Filho, é que o Ministério Público acompanhe, né, esse processo. Então, nós estamos tendo a participação do promotor, o doutor Rodrigo, que é do GAEMA, né, ele foi escolhido entre os promotores aí para acompanhar esse processo. Então, ele está sempre presente, a participação dele é bastante efetiva. E nós, então, como eu falei, a gente tem a nossa região dividida em micro-região para discussão, para facilitar a aproximação, né, com os municípios, com os técnicos. Então, a região
Um é composta ali por Arthur Nogueira, Olambra, Santo Antônio de Posse, Jaguariúna, Pedreira. A 2 é mais na região de Americana, Nova Odessa, Montemor, Hortolândia, Sumaré e Santa Bárbara. E a 3 é aqui, Campinas, que vem Paulínia, Campinas, Valinhos, Vinhedo, Indaiatuba, Itatiba e Morungaba. Então, essas são as regiões. A oficina de Campinas, que é a região 3, vai ser dia 12. O presidente do nosso Conselho de Desenvolvimento, todo ano troca, né? É eleito um prefeito, certo? Nesse ano é o prefeito Bill, do município de Nova Odessa. Ele que é o presidente do conselho. E o vice é o Gustavo Reis, do município de Jaguariúna. O Jonas já foi, o prefeito de Olambra já foi, de Santa Bárbara foi, o Denis foi no ano passado. Então, eles têm colaborado bastante, né, nesse trabalho todo de desenvolvimento. Na Gencamp, além desse trabalho, assim, né, muitas ações, viu, Campos Filho, aparecem no meio do caminho, que são assuntos regionais. Por exemplo, eu queria até dizer, os prefeitos levantaram uma questão que o aeroporto de Viracopos, por exemplo, agora ele tem uma capacidade muito maior do que aquilo que é utilizado. E uma das razões são os preços das passagens. As pessoas vão comprar passagem, acaba sendo mais barato ir para São Paulo, né? E aí as pessoas ocupam a estrada, a questão de acidentes, né, de risco, tal. Então, nós estamos fazendo um movimento. Amanhã a gente tem até uma reunião com empresas de aviação lá em Barueri, e eu vou junto com mais 4 prefeitos, né, tentando discutir esse assunto. Eu estou querendo mostrar que, além dos projetos, além disso, quando surge uma questão assim, né, então os prefeitos se voltam e tentam resolver. Quando foi a questão da febre amarela, que em algumas cidades vacinava todo mundo, outras não, nós fizemos um documento e os prefeitos foram para Brasília, foram a São Paulo, até que tudo foi colocado para abrir para todo mundo ser vacinado. Então, existem questões que aparecem, assim, pontuais, né, que são problemas da região e que você tem que investir para resolver também, né? Então, agora, uma das questões é o PDUI, é o nosso trabalho, mas os projetos continuam andando, né, e as outras ações também a gente continua desenvolvendo, tá? Mas as reuniões são abertas, elas acontecem cada mês em um município. A próxima reunião vai ser em Indaiatuba, né? A última foi, Itatiba, né? Itatiba tem o prefeito bem jovem, né? O Douglas, animado, foi professor, né? Então, ele participa bastante do nosso fundo também, ajuda na questão das aprovações aqui mais rápidas dentro da Gencamp. Mas, de uma forma geral, esse é o trabalho do PDUI. A página do PDUI é www.pduirmc.usp.gov.br. Então, essa é um link que vocês podem entrar, dar sugestões, ver os documentos que já estão lá. Então, quando o Campos Filho falou que ele já trouxe aqui o Barreiro, falando de mobilidade, o plano de mobilidade de Campinas já foi para dentro do PDUI, viu, Campos Filho? Aquele plano do trem intercidades, né, que é uma coisa que nós trouxemos para discussão na região, que é uma coisa que nós queremos muito que aconteça, né, Solange? Também ele está já sendo discutido no PDUI. Então, a gente percebe, Esther, que está tudo caminhando
de maneira sincronizada, né? Isso que é importante, porque senão você fala, um fala de uma coisa de um lado, outro do outro lado. Mas já que você sim. falou do aeroporto de Viracopos, que vai ter Sim. uma reunião, É onde isso. você falou sobre o aeroporto? Amanhã. Amanhã, eu vou te dar uma notícia aí que você pode levar para eles lá e que pouca gente sabe, e que pode acrescentar. Aham. Nós estávamos discutindo, inclusive, vamos trazer aqui o menino, como é que chama o menino lá, que eu vim para falar sobre isso, a internacionalização do aeroporto dos Amarais. Sei. Interessante isso aí. Então, por quê? Isso surgiu numa conversa que nós tivemos aí, num bate-papo de café, e é uma nota importante. E surgiu, olha que interessante, como são as coisas, né? O Neymar precisava viajar para Paris. E Sim. essas viagens de aeroporto, elas só acontecem de aeroporto internacional para internacional. Não pode sair do aeroporto que não é internacional. E a gente não imaginava o quanto a cidade recolhe de impostos de uma mobilidade dessa com as personalidades, que são muitas. Porque, claro, nós pegamos um voo normal, pega Sim. aqui, mas essas personalidades, elas precisam... Então, Campinas, então daí esqueci o nome do cara lá, é um rapaz que está sempre por dentro e ele ficou de vir aqui também para dar esse esclarecimento para nós. Quanto à internacionalização, eu dizia ao executivo de Campinas o quanto a cidade perde quando tem essas viagens e não utiliza um aeroporto internacional daqui e lógico, a privacidade que eles devem ter, diferente da gente, né? E diz que é um absurdo. Por exemplo, uma ida dessa, por exemplo, do Neymar, de Brasil Para Paris? para Paris, é uma coisa absurda que se recolhe de impostos. Então, acho que seria interessante também nós colocarmos isso, né, Certo. com relação a isso, que está avançado, viu? Falou assim, olha, porque a princípio o aeroporto que nós temos aqui do Amarais Dos Amarais. era para ser utilizado por helicópteros, para empresários que têm pressa de Isso. ir e visitar. Mas diz que está se pensando agora na internacionalização exatamente para haver mais recursos para o município. certo. Né? Acho interessante isso. Então, eu acho que a região ela vai se colocando cada vez mais, né, como uma região especial. Ontem, quem viu o jornal, que Campinas é a 5ª cidade que mais desenvolve eventos, né, na área de turismo, de negócios, é a 5ª cidade do país, certo? Então, o pessoal da Câmara Temática de Turismo, a nossa Câmara Temática de Turismo é coordenada pela Alexandra Caprioli, Isso. que deu a entrevista ontem, que é da Prefeitura de Campinas. E, assim, é uma Câmara que funciona maravilhosamente bem. Nós tivemos já uns seminários, né? Nós já tivemos 5 seminários lá no Expo Dom Pedro, todo ano, nessa questão de turismo. Isso aí tem ajudado bastante a trazer eventos, né, e acontecer as coisas na área de turismo. E o próprio número de pessoas que participam, 1.700 pessoas. Pois é, participam do Fórum de Educação, foram 1.770. É. Né? É muito interessante. São atividades extras, mas são atividades Lógico, importantíssimas. não há dúvida. É que né? hoje você pega muitas pessoas que às vezes são descrentes de tudo, não participam de nada, mas a gente percebe que existe uma grande maioria Que participa. que está lógico, interessada. É importante. Né? Tem um que está interessado em novela, em futebol, né? Mas tem uma maioria está interessado no dia a dia aí, Também. né? O bem-estar, a qualidade de vida no dia a dia. Eu queria aproveitar, Esther, amigo seu também, há muito tempo, o nosso querido Armindo Dias, né, que foi um grande empresário que foi sepultado ontem, e eu coloco aqui uma frase da Adriana, que diz no Correio: o empresário será lembrado como um dos responsáveis pela prosperidade econômica da região metropolitana de Campinas. Você teve muito contato com ele também, você pode atestar isso, a importância também do empresariado, né? Sim. Então, o Armindo, né, o senhor Armindo Dias, todo mundo sabe que ele começou muito simples, né? Ele começou vendendo doces na rua e depois ele teve a Campineira. E na década de 80, quando saiu uma lei de que as empresas que empregavam mulheres, Campos Filho, deveriam ter o espaço para creche, né? Isso foi na década de 80. E não tinha antes, certo? Então, na época, o prefeito era o Magalhães Teixeira, eu trabalhava junto. Então, ele reuniu os empresários que tinham mulheres trabalhando para dizer: olha, precisamos fazer alguma coisa
para creches, certo? E o seu Armindo foi o primeiro que falou, pois tenha o projeto e eu vou construir uma creche para Campinas. Então, ele pagou, ele puxou, na época, essa questão e contribuiu com a construção de uma das creches no município. Agora, recentemente, né, quando eles construíram o The Royal, ele construiu uma creche lá no Osiel, né, e mantém. Além disso, eles ajudam muitas ONGs, né, as entidades assistenciais da cidade, principalmente da catedral, ajudaram muito. Então, eu falo, o seu Armindo, ele tinha essa visão filantrópica, mas essa visão de que deveria contribuir, e ele contribuiu muito para que a cidade e a região tivesse esse desenvolvimento. Então, é uma pessoa que a gente deve, sim, homenagear, e foi muito bom essa fala da Alexandra, né? Eu acho importantíssimo mesmo. Exatamente. Eu vejo que esse trabalho todo que nós fazemos, digo servidores públicos, né? O Poder Legislativo, o Executivo, a própria Gencamp, ele ganha muito quando nós encontramos pessoas assim, que têm uma receptividade muito boa e que ajudam a contribuir, né? São empresas importantes da região que têm uma história e que acabam contribuindo. Você tem em Santa Bárbara do Oeste a Fundação Home, que era da Romizeta, né? Que criou a Romizeta, que não é, então, e que ajuda bastante, viu? Assim, até o desenvolvimento do nosso trabalho também participam, né? E aí você tem muitas outras. Hoje você tem a Fundação Fórum Campinas, que é um pessoal voltado aí para o desenvolvimento da região e que trouxeram a Gencamp a participar de perto, viu? Nós somos membros agora lá da fundação. Então, eu acho que essa união de esforços, né, que faz com que o trabalho público, os gestores públicos conseguem e levam adiante um trabalho voltado exatamente para o desenvolvimento, né? Isso é muito importante. Muito bem, acho que por aí, então, né, Esther? Isso aí. Agradecendo a você aí pela sua... Estamos às ordens, viu? Pela sua participação. Eu vejo que a Esther a gente conhece há muito tempo, sempre ali, sabe? Então, perseverança, a gente passa por momentos bons, momentos difíceis, política, desacreditado, mas a Esther sempre mantém aquela verve, né? Essa verve de acreditar. Quer dizer, o Dom Bruno falava sempre assim para mim, o nosso bispo, assim, Campos, a gente tem que fazer a nossa parte. Cada um faz o seu. Então, a gente percebe que a Esther está... Não importa. Agora, o importante que eu vejo, e eu sempre deixo uma mensagem no final das gravações que nós fazemos aqui, Esther, é a participação. Hoje eu vim ouvindo o rádio no caminho e falava-se lá da eleição da presidente lá da Venezuela. Então, o Chávez voltou a ganhar. Depois, no final da notícia, veio lá a informação. 54% não participaram. Perceberam? Então, hoje no Brasil, nós temos isso aí. Às vezes você liga lá o Facebook, a pessoa dizendo, olha, se anular todos os votos, não vai ter outra eleição. Mentira. Se nós tivermos uma eleição a presidente e ninguém votar e só um votar, aquele voto vai eleger um novo presidente da República. Então, a gente tem também essa missão, né, Esther, de como servidora pública, tentar elucidar as pessoas para despertar consciência nas pessoas. É isso aí, eu acho que é o nosso papel, né? Exatamente. E eu queria também, Campos-Filho, aproveitar para informar que a Gencamp, de setembro para cá, ela passou a ter sua sede própria. Nós temos um andar lá na CAT, num dos prédios da CAT, que o governo do Estado deu a cessão de uso para a Gencamp. Então, hoje, a Gencamp tem a sua sede definitiva na Avenida Brasil, 2340, no prédio 1, terceiro andar. Está às ordens, né? Vocês podem comparecer e nos ajudar também. Estamos aí para ajudar a região. Beleza, Esther, muito obrigado a você. Não sei se alguém queria fazer alguma colocação. Nós estamos caminhando para o encerramento. E, mais uma vez, agradecer a Solange, ao nosso pessoal, e também a própria TV Legislativa, pelo trabalho que faz nesse espaço que abre para a prestação de serviço, prestação de contas à cidade de Campinas. Então, muito obrigado a todos. Está encerrada a 4ª reunião ordinária da Comissão dos Assuntos da Região Metropolitana de Campinas. Obrigado.
do aeroporto eu não sabia, eu também não sabia. Falando com o cara lá, ele falou. Encerrada, então, a quarta reunião da Comissão Permanente para Assuntos da Região Metropolitana de Campinas. Estou aqui com Esther Viana, que é a secretária executiva da Agencamp. Esther, durante a sua apresentação, você comentou que os planos eles têm que ser feitos em parceria com as prefeituras. Como está sendo feita a conversa com esses prefeitos e tudo mais? Então, como você viu, nós temos uma Câmara temática, onde participa um técnico de cada município. Então, é através desse técnico que nós temos feito o contato e trazido esses planos para que os técnicos da Emplasa olhem, avaliem, analisem e façam essa integração. E as contribuições estão sendo positivas? Os prefeitos estão empenhados em fazer um plano melhor e contributivo? Sim, os prefeitos estão super interessados de que o plano deles seja integrado, porque aí você vai, de fato, legitimar, né, mais uma vez o plano municipal. A senhora comentou também que a participação popular é importante. De que forma quem está assistindo hoje essa reunião pode contribuir e entrar em contato com vocês? Então, a pessoa que quiser contribuir, ela pode entrar no site do PDUI, que eu disse, pdui.rmc.sp.gov.br, ou pode, inclusive, ligar na Agencamp, passar o seu e-mail para que a gente encaminhe os convites para estar participando. O telefone da Agencamp é 3213-6343. Tá legal, muito obrigada, tenha um bom dia. Obrigada a você e estamos às ordens. Nós vamos falar também com o vereador Campos Filho, que é presidente da comissão. Estamos aguardando ele aqui só um minutinho. Vereador, então, a quarta reunião da comissão é uma comissão atuante no sentido de conversar assuntos importantes para a região metropolitana. Fazer, por favor, um balanço desse encontro e falar dos próximos passos. Na verdade, são vários assuntos, vários temas, e a Agencamp, através da Esther, ela vem mostrar que é possível fazer esse trabalho de maneira agregada. O próprio plano diretor da cidade de Campinas, os planos diretores de outras cidades, em perfeita sintonia com o PDUI. Ou seja, nós temos que falar a mesma linguagem. Eu achei um exemplo prático que ela deu. A cidade cresce, existem as zonas rurais. E, de repente, você está ali de frente para uma cidade que não é zona rural, é zona urbana. Quer dizer, como você resolver isso? Eu acho que esta iniciativa da Agencamp vai fazer com que nós possamos fazer uma integração melhor, com mais qualidade de vida para todos. Eu vejo que é muito importante isso. Pode ser, a princípio, um assunto cansativo, mas é um assunto que vai interferir na vida de todas as pessoas. Inclusive, ela ressaltou a importância dessa integração para resolver assuntos de saúde, segurança. Perfeitamente. Mobilidade urbana, que é uma grande dificuldade que nós temos hoje. Nós temos pessoas que moram na região metropolitana, mas passam a maior parte do dia em Campinas. Então, esta necessidade de fazer, de agregar tudo isso através desse projeto, dessa iniciativa da Agencamp. Legal, vereador. Muito obrigada. A gente vai acompanhar os próximos passos aí da comissão. Muito obrigado à TV Legislativa pelo espaço que abre a cidade de Campinas e a nossa região metropolitana.
E você de casa, se quiser rever essa reunião, depois ela fica disponível no YouTube. O endereço é youtube.com/TV Câmara Campinas. Muito obrigada pela companhia e continue com a nossa programação. TV Câmara Campinas.